¿De dónde viene usted? Brasil. São Paulo. São Paulo. Estamos em La Serena, cidade no norte do Chile, banhada pelo Oceano Pacífico. Nosso destino é Cerro Pachón, uma montanha da Cordilheira dos Andes, onde estão 2 telescópios nos quais o Brasil tem direitos de participação: o Gemini Sul e o SOAR, sigla em inglês para Telescópio Meridional de Pesquisas Astrofísicas. Antes de começar a subida até Cerro Pachón, passamos no escritório do SOAR em La Serena. Tiago e Cristina são astrônomos brasileiros residentes no SOAR e vão nos acompanhar nesta visita. Agora, o tempo lá, isso não tem nada a ver com esse tempo aqui. Aqui normalmente amanhece nublado mesmo. Quase toda manhã amanhece nublado. E às vezes à tarde limpa o tempo. Ontem, se você chegar a ver, à tarde costuma ficar limpo. Mas lá em cima normalmente fica aberto. Daqui até Cerro Pachón tem 1 hora de viagem. Seguimos entre as montanhas do Vale do Elqui, ao sul do deserto do Atacama, o lugar mais seco do mundo. Com uma pausa para apreciar a paisagem típica da região. Olha só que planta diferente. Essas montanhas do Chile, elas têm a umidade muito baixa. E todas as montanhas são monitoradas e a qualidade do céu é medida para determinar qual que é o melhor lugar para se construir o telescópio. Então essa região ali onde está o Gemini, o SOAR, é uma região que foi medida, a qualidade da imagem é boa, o céu é bem transparente, a umidade é baixa. Quantos telescópios mais ou menos tem aqui? Tem muitos telescópios? São muitos telescópios. Em cada montanha devem ter uns 4, 5 telescópios montados. E tem no deserto do Atacama, mais para o norte, tem telescópio feito e sendo construído. Tem telescópio do ESO, são vários telescópios também já são construídos aqui. Cristina se referiu ao ESO, o Observatório Europeu do Sul, instalado em Cerro Paranal, uma montanha de 2.600 metros de altitude, também no deserto do Atacama. De volta à estrada, ela revelou um detalhe que pode surpreender quem é leigo em astronomia. Não há mais lugar para o olho humano nos telescópios de hoje. Não, normalmente eu faço observação remotamente lá debaixo do escritório em La Serena. Tá. A gente tem uma conexão de internet boa, a gente tem contato com os operadores do telescópio através da Policom e a gente opera os instrumentos lá de baixo pelos computadores e os operadores do telescópio mexem no telescópio, a mando da gente pela Policom. Quer dizer, o astrônomo, aquela visão que se tem, né, da astronomia, de olhar no telescópio, isso não existe aqui, a observação do céu. Não, nem existe mais lugarzinho pra gente colocar o olho, a gente não desperdiça essa luz. A luz que chega ao telescópio, ela é enviada direto para o instrumento, que vai analisar essa luz e vai guardar essa luz de maneira que a gente possa analisar depois. Lugar para o olho humano só mesmo nesses pontos de observação. Através deles, os turistas podem localizar os telescópios espalhados pelo Vale do Elqui. Toda essa região aqui é a região dos observatórios, né? Que a gente passou por aquela guarita. Sim. Isso aqui é tudo protegido, é uma região... É uma região fechada, com acesso restrito e dá acesso a essas 2 montanhas apenas, Cerro Tololo e Cerro Pachón. Esse é o primeiro telescópio que a gente vê, Cristina. Qual que é esse? Sim, esse aí é a montanha do Cerro Tololo International Observatory, que a gente chama de Tololo. Aquele telescópio mais brilhante que a gente está vendo ali é o Blanco. É um telescópio de 4 metros também. E a cooperação entre os telescópios? Algumas noites são oferecidas do Blanco para o Brasil também, em troca. A gente faz um serviço de troca de tempo. Então tem algum observador americano, por exemplo, que quer observar no SOAR, ou algum observador que teria direito só ao tempo do Blanco, que quer fazer alguma observação no SOAR, ele pode pedir uma noite no SOAR e aí, em troca, algum observador brasileiro pode ganhar uma noite no Blanco. Então, umas 3 ou 4 noites por ano, algum astrônomo brasileiro tem observado no Blanco. Ah, entendi. E por que há essa troca? É por causa de instrumentos. Às vezes o Blanco tem um instrumento que o SOAR não tem, ou o contrário. O SOAR é um telescópio melhor em termos de qualidade de imagem. Então, a qualidade de imagem do SOAR é melhor que a do Blanco. Mas no Blanco tem algum instrumento, tem polarímetro, por exemplo, que não tem no SOAR.
Tem alguns espectrógrafos de mais alta resolução no Blanco que não existem no SOAR. De longe, avistamos o Observatório Gemini Sul, situado a 2.720 metros acima do nível do mar. Seu irmão gêmeo, o Gemini Norte, fica no Havaí, sobre um vulcão adormecido a 4.220 metros de altitude. Juntos, os dois telescópios conseguem ver o céu inteiro. Nosso guia foi o jornalista chileno Manuel Paredes. Bienvenidos a Gemini. Bienvenidos, vamos a pasar primero a la sala de control y después vamos a seguir en el observatorio. ¿Ok? Tenemos un esquema del telescopio acá. En él tenemos, esto de acá indica el telescopio, esto es el espejo primario, este es el espejo secundario. Ahora si se fijan está todo con color rojo. Una vez que el telescopio está funcionando y que está recibiendo luz, todo esto se enciende con colores verdes. ¿Ya? Eso nos indica que el telescopio está recibiendo luz. ¿Ya? Recordemos que la astronomía, la materia prima de la astronomía es la luz. ¿Ya? Cuando la luz viaja desde el infinito, se refleja en el espejo primario, luego los haces de luz se reflejan en el espejo secundario, que concentra el haz de luz, y envía la luz hacia un espejo, un tercer espejo, un espejo terciario, que es el responsable de enviar la luz a los distintos instrumentos. Como Manuel disse, a luz é essencial para a astronomia. Por meio da luz que chega aos telescópios, vinda dos corpos celestes, os astrônomos e astrofísicos conhecem o céu. Luz é radiação eletromagnética que se propaga no espaço na forma de ondas. Dependiendo de la investigación que esté haciendo el astrónomo, va a depender el instrumento que va a utilizar. Ya, por ejemplo, si un astrónomo está interesado en estudiar la composición química de una estrella lejana, lo que va a usar posiblemente va a ser un espectógrafo, ¿ya? Que es un instrumento que disecta la luz y nos puede indicar a través de esa técnica cuál es la posible composición de la estrella, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, también si hay algún astrónomo que esté con un proyecto de búsqueda de planetas extrasolares, va a utilizar un instrumento específico para esa tarea, ¿ya? Que es búsqueda de planetas extrasolares. Todos los instrumentos son máquinas bastante complejas, ¿ya? Que pueden trabajar en distintos espectros de la luz. Generalmente los instrumentos con los que trabaja Gemini son instrumentos que trabajan con el rango infrarrojo de la luz. Visitas noturnas não são permitidas. Por isso, só pudemos ver o Gemini com as máquinas paradas. É um dos maiores telescópios do mundo. Pesa 20 toneladas e o espelho principal tem 8 metros de diâmetro. Llamamos telescopio a toda la estructura azul que va desde el piso hasta el espejo secundario, que es el espejo más pequeño que vemos allá arriba. Las cajas que ustedes pueden ver allá atrás son los instrumentos que les explicaba en la sala de control. O Gemini foi construído e é operado por 7 países: Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Chile, Austrália, Argentina e Brasil. O tempo de uso é partilhado de acordo com o apoio financeiro de cada país. O Brasil, que participou com 2,5% dos investimentos, tem direito a 8 noites por ano em cada um dos telescópios Gemini. O espelho primário, qual que é o espelho primário? El espejo primario está justo sobre esa plataforma azul y está en estos momentos cubierto con una cortina. ¿Ya? Lo protegemos con una cortina todo el día para que no le caiga polvo ni tampoco algún artefacto que pueda afectar el espejo. ¿Ya? Porque el espejo es el corazón del telescopio. ¿Ya? Cuando llega la noche, obviamente lo primero que se hace es abrir esa cortina que está allá. Se abre esa cortina que permite que la luz de las estrellas entre y que el telescopio pueda observar el cielo. O Gemini Sul compartilha a montanha de Cerro Pachón com o SOAR. Apenas 300 metros de distância separam os dois observatórios.
Lá conhecemos Sérgio Scarano, o terceiro astrônomo brasileiro residente no SOAR. Ele estava na sala de controle remoto em La Serena, se preparando para a observação da noite. Posso mostrar aqui a coisa do foco, né? Para você obter uma boa qualidade na imagem, você depende dessas calibrações que são feitas durante a tarde. Uma das coisas que a gente checa antes de começar uma observação é o foco, tanto para imagens quanto para espectroscopia, que é um dos tipos de análise da luz que a gente faz. Então aqui no Osiris eu estou fazendo espectroscopia e estou checando essa questão do foco. Eu tenho uma curva aqui que eu extraio uma série de imagens dessas linhas inclinadas aqui. Eu estou medindo a largura dessas linhas aqui e estou procurando aquela imagem em que eu fico com a linha mais fina. É como se você estivesse com uma câmera filmando e você tem duas pessoas muito distantes. Se você está com ela fora do foco, as duas pessoas se confundem. Mas quando você põe ela no foco, você consegue separar essas duas pessoas. A mesma coisa a gente faz aqui, tanto para a imagem como para a espectroscopia. A espectroscopia é feita pelo espectrógrafo, instrumento que também existe no Gemini-Sul. Ele separa a luz dos corpos celestes em cores diferentes. Agora eu estou trabalhando com espectroscopia e não mais com a linha espectral. Agora eu estou pondo uma luz que tem todas as cores. Então, quando eu executo o script aqui, o que eu vou obter aqui é uma imagem como esta para esse instrumento aqui. Que você tem essas bandas luminosas em cada faixa. Cada faixa dessas aqui, ela contém uma informação de uma parte do espectro de luz. Ou seja, se eu separo a luz em diferentes cores, a informação de cada cor está ao longo dessas faixas. Então, esses valores que eu vou usar durante a noite, quando eu começar a observação do programa, que é o 025, é o terceiro programa da noite. O Brasil foi o maior investidor do SOAR, inaugurado em 2004. Estados Unidos e Chile são os outros parceiros. É o telescópio em que os brasileiros têm mais tempo de observação, cerca de 50 noites por ano. O que mais se observa aqui são galáxias e estrelas. Tem alguma razão específica desse telescópio observar mais estrelas do que outras coisas? Porque ele é um telescópio de 4 metros, ele não é tão grande para observar objetos muito distantes ou muito fracos, como asteroides muito fracos. Mas planetas, estrelas que são brilhantes, bem brilhantes, próximos da gente, a gente consegue observar muito bem daqui. E galáxias também a gente observa bem. Normalmente a gente observa elementos estáticos, assim, a gente observa o espectro, que é uma coisa que está acontecendo naquele instante na estrela, e não uma variação grande. Como um exemplo, contra-exemplo disso é o que aconteceu há 2 semanas atrás, que a gente teve uma nova que aumentou de brilho repentinamente nos últimos dias. Então a gente está observando a estrela aumentando de brilho ao longo do tempo. Mas normalmente as estrelas estão mais constantes. Assim. O que é uma nova? O que é uma estrela nova? Uma nova é uma estrela que aumenta o brilho repentinamente. Existem algumas razões diferentes para isso. Essa nova de agora é um sistema binário que interage e nessa interação periódica ele aumenta o brilho da estrela. Aumenta a radiação que está sendo emitida daquela estrela. Sistemas binários, como o que Cristina citou, são formados por 2 estrelas que orbitam em torno de um centro de massa comum. Só pudemos ver o SOAR durante o dia e desligado. O espelho sobre essa estrutura verde é apoiado por pequenas máquinas chamadas atuadores. Eles fazem pressão para deformar o espelho e assim corrigir as turbulências atmosféricas e melhorar a qualidade das imagens celestes. A luz, então, chega lá por cima, é refletida pelo espelho e é refletida naquele espelho secundário lá em cima. Depois ela volta na direção do espelho primário e ali ela é refletida de volta para um dos 2 lados do telescópio, ou para o lado infravermelho ou para o lado óptico. O sistema óptico capta a luz que é visível pelo olho humano. Nós enxergamos só uma parte do chamado espectro eletromagnético, o que vai do vermelho ao violeta. Mas a radiação que os olhos não veem também é luz. Por exemplo, a luz infravermelha que é captada por telescópios como o SOAR e o Gemini-Sul. O espelho é como se fosse a retina do telescópio, né? Ele que vai captar a luz e vai jogar nos instrumentos. Os instrumentos
são como se fosse o que faz a imagem do telescópio, como se fosse a parte do fundo do olho do telescópio. Quanto maior a retina do telescópio, mais profundo ele consegue enxergar. Mais resolução espacial ele vai ter, ele consegue observar objetos que estão mais distantes ou mais próximos e com mais detalhes. O astrônomo enxerga o céu através de instrumentos acoplados ao telescópio. No SOAR, existem instrumentos com funções diferentes. Essa caixa preta é o CIFES, é o instrumento que foi construído no Brasil, lá no Laboratório Nacional de Astrofísica, e ele é um espectrógrafo óptico de alta resolução, e ele usa esse cabo de fibras ópticas que vem lá da parte óptica do telescópio, e do lado de cá a gente tem a parte infravermelha do telescópio. Então a gente tem os instrumentos que são o OSIRIS, que é um espectrógrafo e imagiador no infravermelho, e tem a Spartan, que é uma câmera imagiadora de alta resolução. E aí depende do que o astrônomo quer observar. Se ele quer observar, por exemplo, uma estrela no óptico, ele vai mandar a luz para o lado óptico, e se ele quer fazer só uma imagem da estrela, ele vai utilizar a câmera imagiadora que a gente tem. Ele pode passar a luz da estrela por filtros, para filtrar uma certa região do espectro da estrela, ou ele pode passar a luz direto, mas em geral se passa por um filtro para poder se observar regiões específicas do comprimento de onda. Ou ele pode jogar a luz para o espectrógrafo, a luz da estrela para o espectrógrafo, que vai decompor a luz da estrela em comprimento de ondas e vai gravar o espectro da estrela. Não só a imagem, mas o espectro. Vamos voltar um pouquinho, Thiago, para essa questão do espectro. O que é o espectro da estrela? Não, o espectro da estrela é basicamente você separar a luz da estrela em comprimentos de onda. Então você vai, como se fosse o arco-íris, só que da estrela. Então, basicamente, o espectro da estrela é isso. Você medir quantos fótons, né, existem em cada comprimento de onda. Isso seria o espectro. E o que você consegue, depois que é separado esse espectro da estrela, o que é possível observar? Então, em geral, o espectro da estrela ele carrega informação da temperatura da estrela e da composição química. Então, você medindo a forma do espectro, o formato que ele tem, você consegue determinar a temperatura da estrela. Por exemplo, estrelas mais quentes, ou objetos mais quentes, eles costumam emitir mais luz no azul. Então você observa um espectro de um objeto azul, um objeto quente, você vai ver muita emissão no formato dele vindo do azul e diminuindo quando você vai para o vermelho. E dependendo da composição química do objeto, você vai observar linhas de emissão e de absorção. Isso vai depender tanto da física que está acontecendo na estrela, para determinar se ela é linha de emissão ou de absorção, e a composição química, porque cada elemento químico ele emite certos comprimentos de onda, que formam essas linhas de emissão e absorção. Então você determinando essas linhas e a profundidade delas em relação umas às outras, você consegue determinar qual que é a composição química da estrela, ou do objeto que você está estudando. Antes do anoitecer, voltamos a La Serena para acompanhar de perto o trabalho dos residentes na sala de controle do SOAR. A observação é sempre feita a pedido de astrônomos brasileiros que ficam na fila para serem atendidos. Esse procedimento é feito em modo serviço, que é a famosa fila. Ou seja, esses projetos são submetidos a uma comissão, quando aprovado eles vêm a nós e tem uma sequência de prioridade. Eu estou executando um projeto agora que permite que a observação seja feita com nuvens e com qualidade de imagem um pouco mais baixa. Ele é um projeto que a gente chama de imageamento, fotometria e o procedimento como todo é uma sequência temporal de um mesmo campo. Basicamente, o autor sabe qual é o objeto que ele quer observar e mandou uma imagem para a gente desse campo. Essa estrela azul no centro desse campo é uma anã branca. E ele quer usar um instrumento chamado SOI, que é essa interface gráfica desse SOI, para fazer imageamento no filtro azul. Eu tenho que fazer uma sequência de 300 observações do mesmo campo com a integração de 30 segundos. Esse objeto você não pode observar nem mais tempo, nem menos tempo. Porque com menos tempo você perde a quantidade de luz que poderia estar vindo do objeto. E com mais tempo você está sobrepondo eventos que ele quer analisar nessa sequência temporal. Então eu vou preencher no meu campo do SOI essas 300 exposições e vou começar a exposição. Os astrônomos residentes são doutores em astronomia. Depois de admitidos, devem ficar no mínimo 1 ano no SOAR.
Além do trabalho no telescópio, eles desenvolvem pesquisas próprias. Tiago, por exemplo, estuda as estrelas binárias. Estrelas binárias, por exemplo, são as que a gente chama de progenitoras, são as estrelas onde acontecem alguns efeitos como novas anãs, novas e supernovas, que são termos bem comuns, bem conhecidos, assim, que chamam a atenção das pessoas. Né? E a supernova tipo 1, as novas e as novas anãs, elas acontecem, a gente acredita que elas acontecem no mesmo tipo de estrela binária. E uma das estrelas é uma anã branca, é uma estrela já evoluída, uma estrela que já morreu, né? que só sobrou o núcleo dela, que é a anã branca. E do outro lado tem uma estrela simples, como o Sol, por exemplo. E essas duas estrelas elas são muito próximas. A distância entre as duas estrelas é da ordem do raio solar. A anã branca é muito pequena, então para ela a distância é relativamente grande. Mas para outra estrela é muito próxima, então ela fica deformada para essa proximidade. E não só deformada, mas ela transfere matéria de uma estrela para outra. Porque a matéria que está... a massa dela que está por fora é jogada para outra estrela, para a estrela companheira, para a anã branca. A anã branca vai acrescentando essa matéria e chega uma hora que essa matéria é suficiente para que tenha reação nuclear na anã branca. Quando chega nesse limite, a anã branca ela não consegue suportar a massa dela mesma. Então ela colapsa. E isso é uma supernova tipo 1, que a gente chama, que é tão famosa. Cristina também escolheu as estrelas como tema de sua pesquisa pessoal. Ela estuda as estrelas jovens. Eu quero descobrir como que as estrelas se formam, porque as estrelas, a gente sabe que elas são formadas através de nuvens moleculares. Então a gente sabe que as nuvens, elas se colapsam formando estrelas. E aí as estrelas formam um disco ao redor delas e nesses discos são formados os planetas. Por exemplo, os objetos jovens que eu estudo, eles estão normalmente embebidos na nuvem original deles. Então, se a gente olha através da luz visível, a gente não vê nada, a gente vê uma nuvem escura. Aí quando a gente usa instrumentos no infravermelho, aí o infravermelho consegue enxergar através dessas nuvens. Então eu consigo ver as estrelas se formando atrás das nuvens, com observações, por exemplo, no infravermelho. Acompanhamos uma segunda noite de observação. Só os técnicos ficam no telescópio, no alto de Cerro Pachón. São eles que executam as operações de acordo com as orientações dos astrônomos. Lâmpada de cobre. Graças. E para a lâmpada, cobre ela tem linhas menos intensas, então tem que fazer uma exposição mais comprida. Então ele pede aqui 300 segundos para a lâmpada de cobre. Desta vez, Sérgio estava trabalhando no projeto do astrônomo brasileiro Augusto Daminelli, que estuda uma estrela chamada Eta Carina. Exatamente agora eu estou fazendo as exposições mais longas da Eta Carinae, que eu tenho uma amostra de um espectro no momento e já estou extraindo mais um frame, uma imagem de 300 segundos. Imagem é só um modo de falar, isso aqui é um espectro. Não é mais a imagem da estrela. O que acontece é a estrela a gente está concentrando toda a luz da Eta Carinae e estamos obtendo o espectro dela. Essas regiões mais vermelhas são regiões de maior intensidade. Da esquerda para a direita a gente tem azul para o vermelho, e cada uma dessas linhas aqui, que marcam regiões de maior emissão em uma dada posição, são linhas de interesse do estudo do Augusto. E aqui você tem a Eta Carinae, que é o objeto de ciência do Augusto Daminelli. Então a gente faz primeiro uma sequência de observações na estrela padrão que está no mesmo campo, ou seja, sofre os mesmos efeitos de nuvem e tudo mais. Esse objeto está aqui. E depois a gente começa a espectroscopia da forma solicitada por ele no programa dele para a Eta Carinae. Volvemos a guiar, por favor. Estamos guiando, graças. Quando ele me informa que está guiando, é que, de novo, eu estou com o objeto, com a luz do objeto entrando no meu espectrógrafo. Então, agora toda a luz de Eta Carinae é captada pelo espelho principal do SOAR. Os espelhos estão sendo refletidas em direção ao instrumento. E agora eu tenho condições de fazer espectroscopia desse objeto. Mas toda a espectroscopia vai passar por um imaginamento antes. Você primeiro reconhece o objeto, fala, eu quero estudar esse objeto.
coloca o seu espectrógrafo para esse objeto. Ou a coisa que a gente fez aqui, a gente usou uma das vantagens do SOAR, é que você tem a troca muito rápida de instrumentos. Você tem um espectrógrafo numa ponta do instrumento, eu falo, eu quero ir para o imagiador. Daí eles viram o espelho terciário para aquele imagiador e tenho a minha imagem muito rapidamente. Observar uma única estrela ou toda a vastidão do espaço. No isolamento dos Andes chilenos, o Gemini Sul e o SOAR estão entre os poucos lugares do mundo onde os brasileiros podem, de fato, entender um pouco do universo. Aqui, o céu não é o limite. Ao mesmo tempo, eu estou obtendo informações de referências aqui na Terra e observações de referência de objetos no céu. E você fica fascinado com a quantidade de efeitos físicos diferentes que acontecem nesses sistemas. Meu interesse é descobrir qual que é o processo de formação da estrela para poder um dia finalmente descobrir como que a Terra se formou e o que aconteceu para a gente estar aqui.